Meu nome é Silvana Diana, eu tenho 58 anos e eu sou professora. Meu preconceito contra a Igreja Universal começou quando a minha mãe começou a frequentar a igreja. Minha mãe me leva na igreja, subo, olho aquele povo, eu pensei assim, que Zé Povinho é esse? Eu não vou ficar aqui nem que o raio parta. Desci, doida, e minha mãe brigando comigo que queria que eu entrasse na igreja. Eu falei, não vou entrar nessa igreja, dá uma olhada nisso daqui, não vou. Isso daí foi em 92. Que história em 92? A prisão do Bispo Macedo. Aquilo para mim foi o caos. Aquilo olha, acho que eu até xinguei a minha mãe, porque eu não me conformava. Como é que podia? Ela tá tão alienada, como é que podia? Aquele bando de ladrão. O Bispo Macedo, eu olhava para ele, eu nem enxergava ele, eu enxergava sei lá, um terrorista, uma pessoa que fosse matar todo mundo dentro da igreja. Eu não conseguia, sabe, aquela coisa assim, eu não conseguia olhar. Eu comecei a reparar que aquele Zé Povinho, tudo fazendo oração em volta da cadeia, em volta de tudo. E aquele pessoal falando, tem que soltar, vocês não sabem quem ele é um homem de Deus. E eu pensava comigo, homem de Deus? É tudo alienado, dá uma olhada, tudo alienado. E lá no meio eu via pessoas também, assim, bem vestidas, pessoas cultas. A gente percebia que tinha carro bom daquela época, o povo tudo em volta. Aquilo lá me chamou a atenção. Eu tinha uma vida boa, eu tinha minhas filhas saudáveis, uma casa boa, uma condição boa. Meu marido era maravilhoso. Falei um monte para minha mãe e fiquei horrorizada dela continuar. E ela continuou indo na igreja e continuava indo na igreja. E eu tinha raiva, não queria que ela fosse. E foi nessa época que veio a depressão. E a depressão foi uma coisa assim, medonha. O chão saiu dos pés. O cinza é verdadeiro, porque nada tem graça. Nada, exatamente nada. Aquele sofrimento, o que era aquilo? Que dor era aquela? Foram 3 anos de depressão. Depressão profunda. E se houvesse uma possibilidade, porque de vez em quando eu colocava no canal da Igreja Universal, mas quando eu lembrava o que tinha acontecido, ou quando uma emissora aí forte passava alguma coisa, saía completamente da minha cabeça. Eu dando aula como professora, eu era professora de artes, mas um professor de português, letrado, estudado. Ele me convidou, viu que eu estava muito triste, eu vivia triste, eu ia dar aula muito triste, chorando às vezes. Ele me convidou para ir para a igreja. Então, perto de mim e falou, dona Silvana, poderia conversar com você um pouquinho? Eu falei, pode sim. Aí ele falou assim, eu tô vendo que você tá triste, né? Eu falei, sim, tô. É uma tristeza que eu não consigo explicar. É uma tristeza que nada para mim tem graça. Eu venho da aula, não tem graça, eu chego em casa com as minhas filhas, só quero bater nelas, eu não quero fazer comida, eu não quero me arrumar, não quero fazer nada. Eu queria, na realidade, eu queria morrer. É isso que eu queria, morrer. Aí ele falou assim, pois eu tenho um lugar que vai lhe trazer a cura. Mas me explica mais. Não, eu vou te dar um endereço de lá. Não, mas me explica mais. Eu quero saber que lugar é esse. Como é que chama esse lugar? Ele falou, Igreja Universal do Reino de Deus. Olha, a minha choradeira e o meu rosto parou naquela hora. Eu falei, como? Aonde? Na igreja. Você vai na Igreja Universal do Reino de Deus? Eu não acredito que você vai na Igreja Universal do Reino de Deus. Que isso? Lá só tem Zé Povinho. Eles têm um monte de ladrão. Eu não acredito. Você está ficando doido? Ele só parou para mim e falou assim, olha, vai e vê. Se não acontecer nada, você não precisa mais voltar. Ele falou com tanta determinação e com tanta fé, que eu nem sabia o que era isso, que eu olhei para ele e falei assim, olha, eu nem acredito mais em Deus, não acredito mais em Jesus, não acredito mais em nada. Porque senão não estaria nesse estado que eu estou. Pensei bem, eu falei, sabe de uma coisa? Ele disse que se eu não me acontecer nada, eu não preciso mais voltar. Estacionei, entrei, quando eu entrei já vieram alguns obreiros com maior carinho,
tudo vestido, bonitinho. Eu falei, gente, já achei diferente, né? Tudo arrumadinho, vestidinho, tudo com o maior carinho para mim. Não tive nem vontade de ser malcriada. Eu estava sofrendo, mas na hora da malcriação, né, o sofrimento não batia, não. Aí me levaram até uma pessoa que estava lá na frente. E ele falou, senta aí, dona. E eu sentei, ele pegou, abriu a Bíblia e falou, pode falar o que a senhora precisa. Aí eu olhei para ele e falei, eu quero ser feliz. Ele, é só isso que a senhora precisa? Aí eu falei, sim. Falaram para mim que aqui eles poderiam me curar, então eu quero ser feliz, é só isso. Eu vim buscar felicidade. Ele falou assim para mim, faz o seguinte, você vai começar uma reunião agora, era umas 3 horas da tarde, e a senhora participa dessa reunião. Eu passei a ver que Jesus existe, que é um Deus grande, que Ele pode mudar a vida da gente. E a partir desse dia eu já saí convidando várias pessoas que eu via que estava doente, que estava infeliz, que estava triste. Consegui trazer muita gente. E sabe o que é a minha tristeza de não ter conhecido 3 anos antes? Eu sofri 3 anos antes por causa de fake news. Quer dizer, são coisas assim, absurdas, que eu acho assim, que isso daí eles não têm ideia da tristeza que causa. E se eu tivesse me matado? Então, hoje, dentro de mim, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor pelas pessoas. Minha família, minha casa, a gente serve todos a Deus. Eu que não gostava da Igreja Universal, que não suportava o Bispo Macedo. E a minha família hoje, estamos todos trabalhando como agentes do bem para ajudar as pessoas com depressão, para ajudar as pessoas que sofrem, as pessoas que chegam oprimidas. Então você vê, a gente que não queria nada com a Igreja Universal, hoje o meu maior prazer é estar dentro da Igreja Universal ajudando as pessoas. Eu quero pedir perdão para o Bispo Macedo. E eu agradeço a Deus, agradeço ao Bispo Macedo por se deixar ser usado pelo Espírito Santo, que a gente sabe que é o Espírito Santo, porque eu não teria essa oportunidade de ser feliz, de ser alegre, de ter a minha família toda embaixo das asas do Altíssimo. Você que muitas vezes diz que a gente é alienado, o não alienado, ele busca saber os dois lados. Você já buscou para saber o outro lado? Sempre tem uma Igreja Universal do Reino de Deus pertinho de você. Vai até lá e comprova.